atolada, né? Domingo à noite, relembrar o que aconteceu aí até agora. Deus tem um propósito de nos fazer felizes. No meio disso, a gente encontra uma coisa chamada pecado, e esse pecado se abre em várias frentes de trabalho contra nós. E a mãe de todos esses pecados é a desobediência, porque ela nos leva ao nível de insatisfação com relação a Deus. E a gente começa a dizer que Deus não é tão bom quanto se diz. Mas Deus é bom. E tudo que Ele fez é bom. Inclusive as suas regras. Então hoje pela manhã, nós descobrimos que é melhor obedecer. Já dizia Fernandinho na sua frase final da música, é melhor obedecer do que sacrificar. Que é bíblico. Então, a obediência não é uma opção para quem quer vencer o pecado. A obediência é a sacada daquele que quer vencer o pecado. Eu concordo com o Senhor. Suas regras eu submeto, eu assino, eu aceito e concordo de verdade. E hoje à noite eu quero pensar um pouquinho, não tanto quanto poderia, mas eu acho que eu gostaria de trabalhar um pouco mais sobre a questão do orgulho. Se a desobediência é a mãe, o orgulho é o pai de todos os pecados. Eles caminham juntos e eles têm as suas mãos dadas em direção à destruição da felicidade. Porque se na desobediência a gente diz, eu não concordo com o Senhor, no orgulho a gente diz, eu não dependo do Senhor. Eu não admito depender do Senhor. Eu quero depender só de mim. Eu quero viver solitariamente do meu jeito, porque eu decidi isso. Então, essa é a grande divisão que eu faço a respeito da desobediência e do orgulho. E olhando para a história da criação, a gente vai ver que primeiro a desobediência aparece. Não havia orgulho no coração da pobre Eva, nem do pobre Adão. Havia uma insatisfação que gera desobediência. Mas a história anda, e eu queria abrir com vocês, a história dos filhos. Em Gênesis 4. E aí eu queria abrir com você só para ler contigo. Gênesis, estou facilitando a vida de muita gente aí. Não. É só abrir a Bíblia. Errou Gênesis, querido, misericórdia. Mas Ele te ama. Graças a Deus por isso. E me ama também. Então, depois quem tiver essa música aí, queria ter contato com ela mais hoje à noite, ouvindo. Capítulo 4 de Gênesis vai dizer da história daquele maior massacre da história, 25% da população dizimada do mundo. E eu quero ler para você. Vou ler a partir do... Vou ler do primeiro aqui. O Adão tem relações com a Eva, tem muita gente que está com dificuldade agora. Então eu não quero ficar tocando nesse assunto tão melindroso com você. E aí ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo.
E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor o colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Deixa eu abrir aqui. Pai amado, como é bom saber que o Senhor nos ama. E para mim, ó Deus, é mais marcante o Senhor amar a gente que não é amável, como eu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha para mim com um olhar de reprovação, mas com um olhar de conquista, de restauração, de amor. E nessa noite, Deus, onde a gente tem como desejo ter felicidade no Senhor cada vez mais e desfrutar dessa felicidade, quebra o nosso orgulho para que a gente possa chegar mais perto do Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Basicamente, o orgulho é o que deu origem a toda a rebelião no céu. A Bíblia vai dizer que Satanás é destituído da sua função e é expulso do céu, junto com o terço dos anjos, isso Judas vai falar lá no Novo Testamento. Um terço de toda a estrutura celestial desce com os anjos caídos por causa dessa mania de não aceitar as regras e querer ser como Deus. E achar que pode viver uma vida que não precisa mais dessa ação de Deus. Enquanto a desobediência é uma afronta direta ao caráter de Deus, da sua santidade, o caráter da sua bondade, o orgulho é uma afronta direta ao poder de Deus. É dizer que Deus não é totalmente poderoso para cuidar de mim. Ele não tem todo o poder para resolver todas as questões, então ele não serve mais para ser meu Deus, e eu estou destituindo ele como Deus e estou assumindo a posição de Deus. E por isso que esse pecado junto com a desobediência, eles formam essa paternidade de todas as estruturas de pecado lá para frente. Caim matou Abel por causa desse desejo de que Deus o reconhecesse mais do que reconhecesse Abel. E aí, esse sentimento de que o Abel foi escolhido e eu fui preterido, eu não admito isso. Eu não admito perder. Eu não admito segundos lugares. Eu nasci para ser o primeiro lugar. E aí, isso leva à morte. Agora, se você pensar, nós somos aqui um grupo de pessoas, muitos aqui já entregaram a sua vida para Jesus, muitos aqui são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, muitos aqui estão com seu passaporte garantido para o céu, mas ainda não conheceram essa ação poderosa de Deus, que é entender que eu não sou o primeiro lugar. Que a minha vida, ela não depende das minhas forças, e nem do que eu faço, e nem do que eu sou. Ela depende dessa ação poderosa do Deus que eu aceitei como o meu Deus. E aí a gente vai olhando para os textos e vai percebendo que há uma ação diabólica na história
tirando o homem de Deus. Porque se a desobediência faz com que você diga não às regras, o orgulho faz com que você se afaste de Deus. E a gente começa a se afastar mesmo. E pasme, dentro das estruturas eclesiásticas. A gente se afasta de Deus dentro das igrejas. A gente se afasta de Deus dentro do ministério. Tem gente fazendo ministério, mas totalmente longe de Deus. Vivendo o que o grego vai chamar de autarquia, que é um governo próprio. Tem um governo da igreja, tem os seus líderes eclesiásticos, mas essa pessoa vive num universo paralelo de autoridade. Ela não admite que ninguém diga nada a respeito dos seus pecados. Ela não admite que ninguém possa dizer para ela que precisa de mudança. Ela não admite que está errada. E não admite que ninguém diga isso. E aí ela inventa versículos bíblicos. Cada um por si, Deus por todos. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. Gálatas 18, versículo 9. E vai criando uma estrutura paralela até para poder justificar. Quem é você para me dizer alguma coisa? Esse é um outro versículo que tem nessa Bíblia do cara da autarquia, entendeu? Ele vai viver esse governo paralelo e ele vai cantar as nossas canções e ele vai falar as mesmas coisas que está falando, ele vai participar de escola bíblica dominical, ele vai ter até momentos onde ele vai dizer do amor de Deus, ele vai fazer um monte de coisa, mas ele nunca experimentou o que é viver a dependência de Deus. Porque quando Deus vai apertando a vida dele, quando Deus vai questionando a maneira dele viver, ele vai dizendo: Deus, tu no teu cantinho e eu no meu. Ou uma versão mais moderna, ado, cada um no seu quadrado. A questão aqui é que as características de não admitir erro, não admitir ajuda, leva ao que a Bíblia chama de dureza do coração. E todas as vezes que a Bíblia fala em dureza de coração, ela está dizendo gente que não aceita o caráter de Deus na sua essência, não quer viver a vontade de Deus na sua essência, e gente que não quer viver o relacionamento com Deus na sua essência. Então não quer viver a mesma essência de Deus, mas quer viver felicidade. Quer ser feliz, mas não entra no jogo das regras e nem tem humildade para reconhecer que está errado. Gente, a dureza de coração tem marcado rachas em igrejas, rachas em ministérios, rachas em famílias. Por quê? Porque esse quesito, humildade, está sendo tirada da questão das nossas vidas cristãs. Então, não tem como lutar contra o pecado se essa estrutura pecaminosa do orgulho está dentro de mim. Eu já perdi, Playboy. Já era. O diabo já chega com 5 pontos na frente. E aí, as pessoas estão orando e estão dizendo: não, vamos orar por um milagre. Mas quando chega para mim, para que eu olhe para essa situação e diga: não, gente, eu estou errado também, vocês me desculpam, eu não assumo. Eu estou vivendo uma história na nossa igreja. Eu sou pastor da igreja, eu não falei isso. Tem um povo que me suporta. Eles me amam também. Eu acho. E lá em Florianópolis, Igreja Batista em Carianos, perto do aeroporto. Carianos não tem nada a ver com dentista, nem com cárie, entendeu? Nada disso. É que essa piadinha já todo mundo fala: tem cárie lá? Deve ter, claro, mas não é por causa disso. Carianos diz que do Carijós, alguma coisa assim, é morada dos mortos. Mas eu estou vivinho da Silva e a galera lá é bem viva. Então eu pastorei essa igreja. Eu estou vivendo um caso, histórias de pessoas que
Deus vai chegando, vai se aproximando, vai dizendo, olha, eu quero ter um relacionamento mais próximo com você. Ah, é. Eu quero ter um compromisso maior com você. Sabe, tem anos já que você está comigo aí, mas a gente só tem um relacionamento meio furtivo, meio distante. Essa coisa de ficar não é comigo, Deus fala para ele. Entendeu? Eu não fico com ninguém, eu me relaciono. E o meu relacionamento é sério. Então você precisa mudar um pouco para eu poder me aproximar mais de você e você se aproximar mais de mim. Eu mudar um pouco, mas por que, Senhor? Eu estou tão bem. Qual é o meu problema? Eu não tenho problema. E é nessa hora que a gente vai olhar para a Bíblia e vai ver que isso já acontecia há muito tempo. Deus chega para Caim. E quase que, olho no olho, diz assim, o que está acontecendo? E ele responde, nada. Menino, a sua cara lavada. Olha a cara que você está. O que está acontecendo? Tem algo nascendo, brotando de óleo no teu coração, dá para ver no teu rosto. O pecado está tentando te dominar, tentando te conquistar, mas você pode dominá-lo. Aí sai da conversa com Deus e vai fazer o quê? Se arrepender, pensar, refletir. Passa lá no Habib's e pede uma esfirra, porque daí dá tempo de você pensar. Demora muito tempo para chegar a esfirra. Quem já foi vítima disso? Deus abençoe. É o meu terceiro livro. Quanto tempo levou a esfirra do Habib's para você? Corta isso, nem comercial eu quero fazer com esse grupo. E aí você pensa, aí você volta, eu concordo com o senhor. Você tem razão, eu estou errado. Olha, meu coração está totalmente... Eu preciso que o senhor me ajude. Preciso mudar. Não. Sai deliberadamente, mata o seu irmão. E Deus volta para conversar com ele. O que aconteceu? Cadê seu irmão? E, por acaso eu fico cuidando do meu irmão? E a Bíblia diz que vai ter essa conversa e no final ele, cheio de amargura, diz assim, então o senhor vai me castigar, né? Então eu vou embora. Só que eu estou perdido, porque agora eu tenho o sinal da desgraça do senhor sobre a minha vida e eu vou morrer. Você percebeu a conversa? Não tem nenhum momento assim, Deus, por favor, eu não conheço muito o senhor, porque está começando a história agora, só tem 4 capítulos da Bíblia, então eu não sei muito como é que é. Os caras ainda vão aprender sobre o senhor, mas eu estou aí tentando. Me revela aí, de repente tem uma saída, uma chance, uma oportunidade, desculpa aí, perdoa, valeu, né? Inventou um tipo de pedido de desculpa, não, ele só disse o seguinte, então tá, o senhor está me excluindo da igreja, né? Não, querido, nós não estamos excluindo você da igreja, nós estamos querendo que você se restaure, nós estamos querendo que você mude, nós estamos querendo que você tome uma decisão. Não, é isso mesmo. Estão querendo que eu saia, tudo bem, quando tem que assinar aí? Eu vou assinar que eu estou saindo da igreja, eu fui excluído, só que agora eu estou com um sinal na testa, que todo mundo vai olhar e falar assim, esse aí, quase que a população toda do mundo acabou por causa desse infeliz aí, vamos detonar esse cidadão. Né? E olha o sinal da graça de Deus. Deus olha e fala para ele, não. Me lembrei do joguinho da minha filha agora. Estou com muita saudade da minha filha. Ela tem um gatinho que ela aperta e o gatinho fala, não. Ela volta. Não é a Shakira que ela aperta, não é a Shakira ela... Não é no aplicativo do celular. Lembrei de outra piada do meu filho. Eu estou com muita saudade da minha família. Mas eu vou voltar aqui. E aí, onde que eu estava mesmo? E vocês estão falando, eu estou lembrando da minha esposa. Quarta-feira.
voltará. Estarei contigo no paraíso. Aquele campo. Então, mas volta aqui. O Caim, volta aqui para a história, Caim. Onde você está? Eu estou negando a história. Não quero saber, então... Aí, a graça de Deus. E Deus fala, não. Quem fizer algum mal, vou colocar um sinal em você. Se fizer um mal com você, 7 vezes esse mal virá sobre ele. E Caim sai. Gente, não tem nenhum muito obrigado. Ou um valeu. Um adolescente, a gente não espera que o adolescente fale assim, oh, meu pai amado, querido, muito feliz com a sua postura de pai para comigo. Não. Se ele falar assim, valeu a força, você já está. Nada. Porque o orgulho me impede de ver a graça de Deus. O orgulho me impede de ver a manifestação do carinho de Deus, do cuidado de Deus, da ação de Deus e do poder de Deus. Ele deve ter pensado assim, puxa vida, esse cara é poderoso mesmo, porque ele falou e não vai acontecer, o cara é bom. Não falou nada, sai. E é interessante que a postura do coração de Caim vai passando para as suas gerações. Se você continuar lendo a Bíblia, vai falar de quem? Um neto dele chamado Lameque. E Lameque tem 2 mulheres, chega para elas e conta uma historinha. Ó, matei um homem porque ele me feriu, matei um menino porque ele me machucou. Se Caim vai ser vingado 7 vezes, Lameque vai ser vingado 70. Piadinha é o seguinte, se não tem castigo para esse pecado lá, não tem castigo para esse pecado no meu pecado. Porque vovô me ensinou a ser orgulhoso. Porque eu não preciso me arrepender. Eu não preciso admitir os meus erros. E assim caminhou a humanidade até Noé. E Deus falou, chega. E aí nasce o Todo-Poderoso 2. Quando eu olho essa história toda, eu vejo que a humanidade está perdida. O que a gente vai fazer? O que vai resolver isso tudo? E aí Deus vem com o seu ato de graça em Cristo Jesus. E é isso que eu queria que você pegasse agora, que você entendesse agora. O que acontece é que a resposta de Deus ao orgulho do homem é a humildade de Deus para resolver o problema do homem. A resposta de Deus ao orgulho do homem é a humildade de Deus dando resposta para o homem em Cristo Jesus. E eu queria que você abrisse o texto de Filipenses 2, porque ali está a resposta de Deus. E eu acho fantástico Deus, porque Deus dá uma resposta assim, ética, bonita e prática. O homem é orgulhoso de assumir os seus erros? Então, nós vamos lá resolver o problema do homem. Se Deus fosse orgulhoso, ele ia falar, mas que se vire. Meu Deus. O cara só me dá trabalho. Meu Deus não, porque ele não pode falar meu Deus. Ele fala, eu mesmo. Meu Deus. Morreu mesmo. Esse cara só me dá trabalho. Só me arruma pra cabeça. Se vira. Fica matando o cordeirinho lá até acabar o cordeirinho. Daí, quando chegar uma época, vai ter uma sociedade protetora dos animais, vai todo mundo preso. Deixa se virar essa humanidade. Gentalha. Mas Deus faz algo diferente. E ele pega em Filipenses 2, e a história vai mostrar isso. Filipenses 2, vou ler aqui no meu texto que fica mais fácil. Filipenses vai dizer que a ação de Jesus foi contrária à ação do homem. Onde havia um orgulho e não admitindo erro, e querendo ser independente de Deus, mesmo sabendo que para a luta com o pecado não se pode vencer sem Deus, mesmo sabendo que na luta do pecado não se pode vencer sem Deus, optou-se viver sem Deus. Isso é orgulho. Eu sei que está errado. Não falo para você, mas eu sei que está errado.
mas eu não posso admitir que está errado, porque senão é sinal de fraqueza. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A resposta de Jesus, de Deus, ao problema do orgulho do homem é exatamente a humildade. Esse texto é conhecido teologicamente pela gnose, ou seja, o esvaziamento de Deus. E humildade quer dizer exatamente isso: esvaziar-se até ser quem você precisa ser, ou que você realmente é. Enquanto o orgulho é encher-se de si, a humildade é esvaziar-se de si. É tirar os adereços, que não é você. É tirar aquilo que não quer explicar a sua identidade. Nem diz quem é, qual é a sua função nesse mundo. São adereços. Até que fique só você. Então, quando a gente olha para a humildade não é aquela coisa de eu não ter identidade. O humilde não é aquela pessoa que não sabe quem é e por isso tem aquela cara de bobo e de coitado. Ah, o rapaz é bem humilde. Não. Humilde quer dizer aquele que sabe exatamente quem ele é. E o conceito de Paulo nos ajuda a isso. Então, abre lá sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 15, de 9 a 11, a gente vai perceber que Paulo nos dá um conceito muito jóia a respeito do que é humildade. Hoje eu estou abrindo mais a Bíblia com vocês, porque amanhã, se vocês abrirem os olhos, eu já estou feliz já. Né? Eu estou cansado pra caramba amanhã. Então, enquanto vocês podem abrir a Bíblia, tudo bem. Amanhã vocês já estão até orando para que vocês não durmam. 1 Coríntios 15, 10 a 11, 9, 10, 11, o conceito de humildade de Paulo, grava aí na sua Bíblia. Ele começa dizendo que ele não é nada que ele pensa que é. Então eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: gente, eu sei quem eu sou. Não sou coisa boa não. Eu sou um mala. Eu persegui a igreja de Cristo e mandava matar, mandava prender. E como é que um cara que mandou prender os colegas vai ser merecedor de ser chamado apóstolo? Não, gente, eu tenho desconfiômetro. Eu sei quem eu sou. Eu sou um pecador. E eu peco. E essa atitude minha é importante. Por quê? Porque quem tem uma real compreensão de si vai ter uma real compreensão também de Deus. Porque se eu entendo que não sou quem eu penso que sou, eu vou procurar depender de quem eu sou. A Bíblia diz, Deus chama a si mesmo de eu sou. E por que Deus chama de eu sou? Porque eu sou quer dizer o seguinte: não precisa de complemento. O que você precisa? Eu preciso de paz. Eu sou a paz. O que você precisa? Você precisa de poder? Pode falar com eu sou. Eu sou. E foi essa conversa que ele teve com Moisés, exatamente isso. Eu sou. Mas o Paulo está dizendo: olha, gente, eu não mereço.
Versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei. Bom, aqui ele estabelece uma mudança. Eu sou quem eu sou pela graça de Deus. Se eu sou apóstolo, é pela graça de Deus. Se eu faço o que faço, é pela graça de Deus, não pelos meus méritos. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, isto que pregamos e é isto que vocês creram. Eu sou exatamente nada mais do que eu mesmo. Eu não reivindico nenhum algo mais e também não me menosprezo a algo menos. Então, quem tem essa identidade faz como Cristo fez. A conversa celestial, a conversa no gabinete de decisão, de guerra, era o seguinte: o mundo está chegando num ponto onde nós precisamos tomar uma decisão. Então é o seguinte: tem ninguém justo nessa terra. Tem que ter um pagamento dessa dívida do pecado. Quem vai? Sou eu, gente. Vai. Você vai, gente? Vou. O pai falou: entre nós aqui é só você mesmo, porque eu sou o pai, não dá pra ir. Tem que cuidar das coisas aqui. E o Espírito Santo não tem essa corporeidade. Você vai ter corpo, então manda bala. Só que é o seguinte, filho, o negócio é o seguinte: não vai dar para levar o ar-condicionado do céu. Você vai ter que curtir o calor da Palestina. Beleza? Beleza. Qual que é o propósito, pai? O propósito é salvar toda a humanidade, por dentro. É o seguinte, ó, você não vai poder ficar usando todos os poderes que você tem à disposição aqui. Você vai ter todos eles. Mas só que você não vai poder usar. Então, se você tiver sede, você não pode só fazer assim. Você vai ter que ir até a torneira. Se tiver água, você vai. Senão, você vai lá no poço. Já entendi, pai. Estou nessa. É para salvar a humanidade? Estou nessa. Não vai ter essa anjaiada à tua disposição. Já entendi, pai. Eu vou ser como um ser humano. Isso, é para que os teólogos do século I possam dizer que você é totalmente Deus e totalmente homem. Entendeu? Eu sei que eles vão falar isso. 100% homem e 100% Deus. Então, eu vou ser 100% Deus, mas eu posso só usar essa parte de homem e de repente eu faço alguns milagres para eles crerem na gente. Fechou, filho? Ainda bem que eu tenho um filho tão divino quanto você. Desce Jesus. Primeiro esvaziamento. Já pega a Gol e já vem descendo quando o avião celestial, aliás, deve ser um avião celestial, taxiando na pista, né, dentro da Maria. Você viu a viagem que eu fiz agora? Né? A coisa sai do surreal para o real, entendeu? E nasceu essa criança. Já perdeu todos aqueles status de rei. Nasce numa... mas aí, esvaziamento, humildade. E quem Jesus é ali? É Deus? É. Mas em forma de quê? Um bebê. Dependente da mãe. Gente, Jesus fazia as necessidades fisiológicas. Não era anjo que trocava a fralda dele. Era Maria. Ele tinha fome, ele chorava, que nem toda criança normal. Esse é esvaziamento. E aí ele cresce. Cresce tendo pai, mãe, toda a estrutura hierárquica, toda a família. E aí ele vai, começa o seu ministério. E a primeira coisa que ele começa no seu ministério é ser tentado por Satanás. E o que foi a tentação de Satanás para ele? Não tem poder? Tu não é o filho de Deus? Cara, bota esse poder à disposição.
Você pode mais. Yes, we can. E aí o que ele diz? Satanás, o negócio é o seguinte, eu vim aqui com a missão, eu não estou aqui para mostrar meu poder, muito embora eu vou fazer, mas eu vim aqui para morrer no lugar de pessoas. Então essa não é a minha hora. Não é só de pão que vive o homem, mas da palavra de Deus, e ele vai dando as respostas. E depois ele caminha até onde? A cruz. E a cruz é a demonstração mais clara de que se existe um pecado chamado orgulho no meu coração, a única resposta para esse orgulho é a morte. E a cena mais marcante do filme do Mel Gibson é quando Deus Pai diz: não posso ficar mais com você nesse momento, porque você está carregando o pecado de toda a humanidade. E aí ele sofre toda a condenação nossa, todo o pecado nosso. E ontem eu falei e ratifico aqui. Os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus naquela cena histórica. O meu pecado, o seu pecado, o pecado de Abraão, o pecado de toda a história, dos que nasceram, dos que não nasceram nesse tempo, nasceram depois, dos que vão nascer ainda, dos que eu não cometi, dos que eu vou cometer. Todos esses. Jesus morre. Exatamente para quebrar ali o poder do pecado sobre nós. O que eu aprendo dessa história toda é que da mesma forma como Cristo deu uma resposta ao orgulho do homem, o homem precisa dar uma resposta à humildade de Deus. O homem precisa dar uma resposta ao ato benéfico de salvação na cruz. O homem precisa dar uma resposta para quebrar o poder de Satanás através do orgulho. Porque se não houver o quebrantamento do orgulho, não há como chegar na cruz. Porque o mesmo caminho que Jesus fez até a cruz, eu preciso fazer para chegar até a cruz. E eu preciso dizer: Senhor, eu entendo as regras e eu sei que o Senhor tem um plano, mas hoje eu me submeto a depender do Senhor. E a dependência do Senhor é passar pela cruz. E eu entendo que eu preciso reconhecer que na cruz houve vitória sobre todo e qualquer pecado. Então eu dependo da cruz. E eu dependo da tua morte. E eu reconheço isso. E essa é uma ação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Quando alguém submete a isso, é vitória. Quando não se submete, é fracasso contra o pecado. Porque nem sequer começa a lutar contra ele. A história de Jesus na cruz caminha paralela à história de dois homens, dois discípulos, Judas e Pedro. A história de Judas e Pedro, ela caminha bem parecida. Judas tem o conceito de negar Jesus. Mas Pedro também. Eu me lembro que a quarta palestra, em 2008, nós falamos sobre essa questão de Pedro e Judas. Alguns lembram aqui. Mas o mais interessante é que Pedro e Judas negam a Jesus com situações diferentes, mas o mesmo pecado. E os dois se entristecem. E os dois sentem o peso do seu erro. O próprio Judas vai dizer: eu tenho sobre a minha mão um sangue inocente. O Pedro vai dizer isso.
Vai lembrar. Mas é interessante que a atitude de Pedro é a atitude de quem tem humildade e recebe perdão. E a atitude de Judas é a atitude do orgulho e não consegue admitir erro, mas morre de remorso pelo que cometeu. Então ele não vê outra saída a não ser a morte para tentar diminuir a angústia do peso do pecado. O que Judas não entendeu é que naquela cruz Jesus já havia o absolvido e era só ele buscar o seu perdão e ele seria livre. Se verdadeiramente o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Pedro fica à margem. Jesus volta, conversa com ele e faz só uma pergunta: Pedro, você me ama? Então vem fazer o que eu estou te mandando fazer. Perdão, restauração, comunhão, vida. Mateus 27. Traz uma cena. Mateus 27, 51. Traz a cena onde o ápice, a morte de Jesus e o que aconteceu ali. E com isso eu quero que a gente esteja pensando Estão comigo aí? Vou esperar o microfone. melhor, né? Mateus 27, 51 diz assim: naquele momento, Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram e os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A análise teológica desse texto é que ali, quando o véu é rasgado de cima embaixo, é que havia uma separação por causa do pecado entre o santo lugar e o santíssimo lugar, onde jamais os pecadores poderiam entrar. E na morte de Jesus, esse véu é rasgado de cima embaixo. Em cima, primeiro, porque é Deus que humildemente abre mão do seu direito de punir a humanidade pelo seu pecado e humildemente vem à terra e humildemente tenta uma negociação de paz com os homens e humildemente vai até a última consequência de morte para restaurar a comunhão. É dele que vem a salvação, é dele que tem todo o poder de fazer isso, e ele vem humildemente, reconhecendo que não deixou de ser Deus, mas abriu mão disso, e do direito de exterminar a humanidade. Mas mais uma vez, ele vai humildemente para trazer a nós salvação, enquanto nós continuamos orgulhosamente mortos nos nossos delitos e pecados. E aí esse véu se rasga e agora todos nós, os pecadores, agora podemos ter acesso ao trono da graça por Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que esse momento foi tão poderoso do poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, que pessoas que estavam mortas, sepultadas, santos no Senhor, ressuscitaram naquela hora. Porque o orgulho é uma afronta direta ao poder de Deus.
Você não tem poder, Deus. Eu tenho poder e vivo do meu jeito. Mas quando a gente reconhece quem é poderoso, a gente humildemente se dobra diante dele. O Senhor tem todo o poder, até de trazer vida a quem não tinha mais vida. Eu dependo do Senhor. E eu dependo da tua cruz para ter vida. Porque a tua morte é tão fantástica que ela me trouxe vida. E a sua ressurreição me trouxe vida. E humildemente eu reconheço que eu não posso vencer o pecado se não passar pela sua cruz. É simples assim. É simples assim. A resposta de Deus ao problema do pecado do homem. E é por isso que nessa hora eu queria que você fizesse o seu juízo de valores. Primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite é todos aqueles que ainda estão caminhando nessa vida cristã, olhando para todas essas coisas muito bonitas, gente que levanta a mão, que chora, que canta, gente que se abraça em alguns momentos, essa atmosfera gostosa que a gente tem quando a gente está adorando, mas que ainda não entendeu a que parte você faz nesse contexto. Eu queria dizer para você que tanto eu quanto qualquer um desses queridos aqui tiveram que abrir mão das suas regras particulares. E diariamente eu pego o contrato e assino de novo. Deus, eu concordo com o Senhor. Diariamente eu tenho que me submeter à obediência porque a minha carne é tendenciosa à rebeldia. E diariamente eu tenho que dizer, Senhor, eu dependo do Senhor, não dá para andar sozinho. Eu quero ser ovelha, não camelo. Porque a ovelha precisa do pasto e da água verdejante. O camelo fica dias sem água, porque ele tem os seus reservatórios próprios. Então o que eu vou pedir a você agora, em nome de Jesus, não é que você se exponha e que você tenha que fazer uma coisa que vai te humilhar, não é nada disso. Mas é uma demonstração clara e pública que você entendeu a mensagem de Cristo, de que na luta contra o pecado para a sua felicidade, esse é um momento marcante na vida de toda e qualquer pessoa. É o momento onde eu reconheço quem é Deus. Jesus quer ser o dono do seu coração. Jesus quer ser o Senhor poderoso que você diz, eu não consigo viver sozinho. Eu quero depender do Senhor. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus está nos dando uma bela oportunidade de você começar a sua caminhada rumo à felicidade. Porque nessa hora, enquanto você estiver caminhando, o Espírito Santo vai te restaurando para uma nova vida. E aquilo que cheirava a morte vai começar a cheirar a vida. E tudo aquilo que era sombra, dúvida, angústia, o Senhor vai esclarecendo no teu coração. Por isso, em nome de Jesus, se o Espírito Santo de Deus, o que você está sentindo aí, essa coisa diferente, essa sensação de impotência, parece que você está sem força, parece que tem alguma coisa te puxando, ou uma sensação muito diferente dentro de você, nós chamamos e cremos que é o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo, vem, vem, porque essa noite cessou a caminhada distanciando-se de Deus. Mesmo que você seja uma boa pessoa, não faz mal para ninguém, mas o simples fato de não reconhecer
que você depende de Deus, já é um motivo para uma caminhada para longe dele. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, se você quer essa caminhada de felicidade. E se tem alguém que é seu irmão, seu amigo em Cristo, vem com você aqui, para você não se sentir sozinho. Vai saindo do seu lugar em nome de Jesus. Esse lugar agora não é lugar para o orgulho, porque o orgulho nos separa da felicidade. E se eu quero ser feliz, eu abro mão de alguns conceitos. E eu digo, Senhor, eu concordo com o Senhor. E eu preciso do Senhor. Vai saindo do seu lugar. Se você conhece alguém aqui que está aqui à frente, vem, dá um abraço nessa pessoa para que ela não fique sozinha aqui. Enquanto você está aí falando com Deus, nós vamos cantando. E eu queria que você que estivesse sentado, vai orando. E vai dizendo, Senhor, sonda o meu coração e vê se há resquícios de orgulho no meu coração que me atrapalham, Senhor, de reconhecer os meus erros, e por isso ainda estou sendo vítima do diabo e vítima do pecado. Eu quero vencer, porque eu quero ser feliz. E nós vamos adorar o Senhor. Declara isso com toda a sua alegria, com toda a convicção do seu coração.